Irmãos, graças e paz, amém? Família com Deus de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 57 até o verso 60. A palavra do Senhor nos diz assim: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. Amém, irmãos? Um nome divino. Pode parecer estranho, mas grave isso. Um nome divino. Irmãos, o nosso Família com Deus vai até o verso 66. E é interessante observarmos algumas coisas nessa história, porque para já aqui no nascimento de João, nós temos o cumprimento de duas promessas muito interessantes. Primeiro, nós lemos lá no verso 58 que os vizinhos, os parentes, todas as pessoas ficaram encantadas e se alegraram muito com Maria, com Isabel e com Zacarias, pelo nascimento de João. É interessante que nesse mesmo capítulo 1, no verso 14, quando o anjo vai anunciar a Zacarias o nascimento do menino, ele diz que muitos se alegrariam. E veja, esse é o primeiro cumprimento de profecia. Aquilo que havia sido dito pelo anjo a Zacarias se cumpre no nascimento do seu filho. Irmãos, como é importante percebermos que Deus não deixa nenhuma das palavras que Ele diz, daquilo que Ele fala, Ele não deixa nenhuma delas cair por terra. Então, a primeira coisa que quero vos dizer nessa família com Deus, e isso é perigoso nos dias de hoje, porque há muita gente falando que ouviu Deus falar, e se calhar coisas que Deus nunca disse. Mas se Deus te deu uma palavra específica, creia e se agarre nessa palavra, porque se foi Ele que disse, ela vai se cumprir. A segunda profecia que se cumpre é o nome do menino. Irmãos, é muito interessante, daí o título, um nome divino. O que é um nome divino? É um nome dado por Deus. No caso de João, o nome foi dado pelo anjo. Depois você pode ler verso 13 do capítulo 1. O anjo diz para ele: o menino vai ser chamado João. Agora é interessante que na tradição, normalmente se chamava o nome de uma criança por um membro, normalmente o pai ou algum outro membro, um tio, um avô, enfim, algum nome que já existisse naquela família. No entanto, na família de Zacarias, na família de Isabel, não havia nenhum João. E é interessante no texto, por quê? Porque primeiro, aqueles que estão se alegrando com Isabel, o nome dele vai ser Zacarias. Não vai ser Zacarias, vai ser João. Ao que tudo indica, Zacarias não teria contado isso, porque no momento em que o anjo aparece para ele, ele fica mudo. E parece pelo verso 62, que nós não lemos, que ele também fica surdo. Porque depois que Isabel diz, não, o nome do menino vai ser João, as pessoas vão perguntar para ele, perguntam por acentos. E ele pede uma tabuinha e escreve a mesma coisa. Yenuhá, João. Existe uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, mas era comum na tradição judaica, e também penso eu no início da era cristã, dar um nome a uma criança que tivesse um sentido. O nome não era só um nome, como se a gente fosse colocar um rótulo numa pessoa, não era isso. O nome, ele tinha um significado. Por exemplo, há vários casos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de nomes que foram mudados. Abrão, Abraão. Jacó, Israel. No Novo Testamento, Pedro, Simão. Enfim, por que Deus, em momentos específicos, mudava o nome de algumas pessoas, mudou o nome de algumas pessoas? Porque tinha algo de especial. O nome de João foi um nome divino, dado pelo anjo, porque tinha algo especial.
João significa o gracioso, o cheio da graça. Desde o ventre da sua mãe, aquela criança já tinha um propósito. Inclusive, se você me permite, você que assiste esse Família com Deus, e se você tem um bebê, ainda não tem o nome, ou pretende ter um bebê, muito cuidado quando for escolher o nome do seu filho. Há muitas pessoas que dão nome aos filhos por modismo, por devoção. Irmãos, o peso que tem um nome sobre uma criança é muito grande e eu ainda acredito nisso. Por isso, busque de Deus, dê um nome divino para o seu filho. Peça ao Senhor, Senhor, me dá um nome que vai fazer significado na vida do meu filho. Porque as pessoas que ouviam tudo aquilo guardavam no coração e percebiam o verso 66, que a mão do Senhor estava sobre aquele menino. A mão do Senhor estava sobre o gracioso, e ele foi gracioso enquanto viveu nessa terra. Amém? Deus te abençoe, receba os nossos 10 abraços, siga-nos nas nossas redes sociais e até o nosso próximo Família com Deus.